Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A edição de hoje do SBT Brasil começa com novas informações sobre a morte de um homem negro de 27 anos durante uma abordagem policial truculenta na capital paulista. A ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo pediu a prisão preventiva dos PMs envolvidos. Na despedida, comoção e revolta. Lucas Henrique Vicente, de 27 anos, estava com a mulher e os filhos no carro quando foi abordado por policiais na zona norte de São Paulo. Pediram para descer todo mundo, a gente desceu. Normal, uma abordagem normal. O movimento que o Lucas fez, o policial que estava do lado já começou a agredir ele. Nestas imagens, os policiais aparecem chutando o comerciante que tenta se defender. Pouco depois, outra viatura se aproxima e ouve-se tiros. Matou o cara, mano. De acordo com a família, Lucas reagiu porque se sentiu desrespeitado. Em nota, a Polícia Militar disse que ele era procurado pela Justiça pelo crime de roubo e que, ao ser informado que seria preso, agrediu e mordeu os agentes. E que ainda tirou a arma de um policial e a apontou em direção aos outros. Eu tava lá, eu vi, não tirou a arma de ninguém. Ele não tinha nem condições, estavam os dois policiais em cima dele. Há duas investigações em andamento, uma comandada pela Polícia Civil aqui no DHPP, o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, e a outra da Corregedoria da Polícia Militar. Até a conclusão do inquérito, os PMs envolvidos no caso vão permanecer afastados. O sujeito estava já em situação já de domínio e a utilização da arma de fogo, um disparo de 3 tiros, me pareceu um exagero tremendo diante da situação. A mãe de Lucas disse que também foi agredida pelos policiais. Me deu uma rasteira, me algemou, eu no chão, ele pisou nas minhas costas, é onde que está aqui todo roxo. Foi o segundo filho que Dona Alessandra perdeu em uma abordagem policial. Até o ano passado eu vivia aqui no cemitério, no túmulo do meu filho, agora eu vou voltar de novo porque tem mais um. O jogador Miranda, do São Paulo, teve o celular roubado e, segundo a polícia, um prejuízo estimado em R$100 mil. A repórter Lívia Raik está acompanhando esse caso. Oi, Lívia, boa noite para você. O atleta já prestou o depoimento? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Sim, o atleta esteve aqui nessa delegacia em São Paulo, falou com a polícia por cerca de 20 minutos e saiu, Márcia, sem falar com a imprensa, ainda muito assustado. Ele disse o seguinte, que ontem ele caminhava pelo bairro dos Jardins, que é uma nobre aqui da capital paulista, quando foi surpreendido por 2 homens que levaram o celular dele. E aí, na sequência, várias transferências de dinheiro foram feitas e, segundo a polícia, o jogador ainda foi chantageado. Isso por quê? Ele fez uma ligação para os criminosos que propuseram devolver o telefone dele mediante um pagamento de R$5 mil. Segundo a polícia, esse trato também não foi feito. 6 pessoas já foram identificadas e 2 mulheres que seriam donas dessas contas para onde o dinheiro foi enviado. Essas mulheres, elas estão presas numa rede social. O zagueiro do São Paulo disse que passa bem, apesar do susto, e alertou para possíveis golpes. A gente volta com vocês. Obrigado, Lívia. Um resort de luxo pegou fogo durante um show na noite desta segunda-feira em Cesário Lange, interior de São Paulo. 20 pessoas ficaram feridas. As chamas começaram por volta das 11 horas da noite. O fogo se espalhou rapidamente e causou desespero até em quem passava pelo local. O incêndio aconteceu no espaço reservado para shows, que fica no interior do hotel. Nessa foto é possível ver como o local ficou devastado. Ao todo, 20 vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa e para a unidade de pronto atendimento de Tatuí, cidade vizinha de Cesário Lange. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 4 estão em estado grave. Foi um efetivo total de 12 bombeiros em 5 viaturas. Aproximadamente 30 mil litros de água foi empregado para combate das chamas. Em nota, o resort informou que a brigada de incêndio chegou assim que as chamas começaram e fez a evacuação do local. Disse ainda que os alvarás de funcionamento estão em dia e que a última vistoria foi realizada há 2 meses. Ressaltou que está colaborando com as investigações e apoiando as vítimas e familiares. O local já passou por uma perícia preliminar, que deve identificar o que causou o incêndio. Que vai nos identificar essa possível origem
é a perícia. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou por homicídio triplamente qualificado os 3 envolvidos na morte do congolês Moise Kabangabe no mês passado. Segundo os promotores, a vítima foi agredida como se fosse um animal peçonhento. Vamos a outras notícias pelo Brasil. A polícia de Santa Catarina investiga como homicídio a morte do irmão do jogador Tyson, do Internacional. Leandro Freda foi encontrado sem vida após um suposto surto em um prédio em que teria sido contido por moradores. 3 pessoas ficaram feridas durante uma explosão num trecho onde era realizada a drenagem do esgoto resultante do incidente que abriu uma cratera nas obras do metrô em São Paulo em janeiro. As vítimas trabalham na concessionária de água e esgoto de São Paulo e foram socorridas com ferimentos leves. Um homem foi esfaqueado durante um assalto dentro de uma estação do BRT, no Rio de Janeiro. Ele é abordado por 2 assaltantes e tem a mochila arrancada. O rapaz reage e outros criminosos aparecem. A vítima é então esfaqueada. Ele passa bem e os 5 assaltantes foram presos. Olha essa história, Marcelo. Um professor de anatomia da Universidade do Estado do Amazonas foi alvo de uma operação policial contra o tráfico internacional de órgãos humanos. Parece inacreditável, Márcia, mas ele é suspeito de enviar essas peças para Singapura para confeccionar roupas e acessórios. Os policiais fizeram busca na casa do professor Helder Bindá Pimenta e no laboratório onde ele trabalha. Os investigadores apreenderam um computador e peças anatômicas tratadas por meio de plastinação, técnica que extrai os líquidos corporais para secar os tecidos da pele e deixá-los sem cheiro. Nós verificamos no mês de outubro de 2021, aqui na cidade de Manaus, que um cidadão remeteu com destino a Singapura um material contendo, material orgânico, humano. E isso a Polícia Federal fez a apreensão. Nós conseguimos chegar, de fato, à pessoa responsável pela remessa desse material. Há indícios de que a encomenda continha uma mão e 3 placentas de origem humana. De acordo com a Polícia Federal, o destinatário é um designer muito famoso que mora em Singapura. Segundo informações, ele utiliza matéria-prima vinda aí de órgãos humanos para confeccionar tanto os acessórios como as roupas. O designer é Arnold Putra, da Indonésia. Ele é o criador de uma bolsa feita com línguas de jacaré e partes de uma coluna vertebral humana. O professor poderá responder por tráfico internacional de órgãos humanos. A pena é de até 8 anos de reclusão. A Universidade do Estado do Amazonas informou que o professor foi afastado por 30 dias, mas que esse período vai poder ser estendido. A Polícia Federal investiga superfaturamento na compra de quase 3 mil respiradores pelo estado de São Paulo no começo da pandemia. Os policiais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Porto Feliz, no interior do estado, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Os agentes apreenderam documentos, celulares e computadores. A compra sob suspeita foi feita em abril de 2020. Os respiradores são essenciais para os pacientes internados em UTI. Inicialmente, o governo de João Dória fechou um contrato para a compra de 3 mil aparelhos. Com o atraso da entrega, reduziu para 1.280. Apesar da urgência permitida por lei por causa da pandemia, a Polícia Federal afirma que a compra dos respiradores não poderia ter sido feita, abre aspas, com um cheque em branco. Peritos federais fizeram um levantamento e concluíram que o governo de São Paulo pagou 63 milhões de reais acima do valor de mercado. A empresa que vendeu os respiradores é chinesa, mas a compra foi feita por uma representante nos Estados Unidos. Para a Polícia Federal, este é um indício do crime de lavagem de dinheiro internacional. A PF vai ouvir nos próximos dias o responsável pelo negócio, o então secretário estadual da Saúde e atual assessor especial de Dória, José Henrique German. Além do ex-secretário, também é investigado o empresário Basile Pantazes, que atuou como intermediário entre o governo paulista e a fabricante. Perguntado sobre a operação da Polícia Federal,
o governador João Dória preferiu o silêncio. Governador, pode falar sobre a operação da Não, obrigada. Já o secretário executivo da Saúde acusou a Polícia Federal de fazer um espetáculo em ano eleitoral. O Estado de São Paulo fez uma compra internacional, uma compra que foi exitosa. Nós recebemos todos os respiradores que compramos. Com isto foi possível evitar o colapso da saúde no Estado de São Paulo. Nesta terça-feira, a maior tragédia da história de Petrópolis completa uma semana. O número de mortos chegou a 193. 69 pessoas continuam desaparecidas. O prejuízo econômico da cidade já ultrapassou R$500 bilhão, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Estas imagens traduzem os estragos para a economia de Petrópolis. Em segundos, essa estamparia no Morro da Oficina desaba por completo. Não há informações sobre as pessoas que aparecem no vídeo. O temporal causou um prejuízo de 665 milhões de reais para as empresas da cidade, cifra que representa 2% do PIB do município. Uma semana após a tragédia, muitos comerciantes ainda se desfazem do que foi inutilizado pela enxurrada e limpam a sujeira provocada pelos transbordamentos. Uma pesquisa realizada aqui em Petrópolis mostrou que 85% dos empresários ainda não conseguiram retomar os negócios. É o caso de Camila e do pai Manuel, que estão em busca de ajuda financeira para reabrir a padaria da família, que foi totalmente destruída. Tudo destruído. Farinha veio parar aqui, fica lá atrás. Tem muita família que depende da gente também, porque trabalha lá. Então a gente precisa voltar. Mas depende de muita coisa, né? A Federação das Indústrias do Estado do Rio está oferecendo suporte para empresários que precisam de crédito. Uma realidade difícil para quem ainda não havia se recuperado da pandemia. Não só condições especiais de financiamento, mas com o refinanciamento, né, dos empréstimos que já foram tomados por conta da pandemia, para que esses empresários possam retomar as atividades, né, e conseguir, né, gerar os empregos, retornar os empregos, que é tão importante para a retomada da economia da cidade. A terça-feira foi o 8º dia de buscas pelos desaparecidos. O pequeno Pedro Henrique, de apenas 8 anos, estava com a mãe em um dos ônibus que afundaram no rio Quitandinha. A gente quer pelo menos o corpo dele, porque a gente dá um enterro digno a ele e acabar essa dor, essa angústia. Gabriel também aparece nas imagens que mostram o desespero dos passageiros. Depois de encontrar o tênis do filho, Leandro ainda tem fé. Eu tenho a esperança de encontrar ele vivo, porque um milagre existe. No início da tarde desta terça-feira, a Defesa Civil de Petrópolis acionou sirenes em todos os distritos da cidade para alertar sobre a ocorrência de chuvas. Houve alagamentos em alguns pontos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que o governo deve reduzir o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados de Carros e Eletrodomésticos. Guedes também disse que não apoia o reajuste para o funcionalismo público. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que policiais rodoviários federais terão aumento. Em encontro com empresários e banqueiros em São Paulo, Paulo Guedes repetiu diversas vezes que é contra o aumento nos salários dos servidores públicos. Todo mundo perdeu. Agora nós vamos com aquela ideia de buscar reposições, mergulhar naquele passado tenebroso de reindexações, de recessão, de 10, 15 anos de juros altos, impostos subindo, ou nós vamos ter coragem de assumir o orçamento público e dizer assim, ó, não tem isso agora, vamos esperar um pouco. Já temos estabilidade de emprego, estamos em home office, ainda vamos pedir aumentos de salários. A fala de Guedes aconteceu um dia depois do presidente Jair Bolsonaro confirmar que policiais rodoviários federais terão aumento nos salários neste ano. A equipe econômica tenta convencer Bolsonaro a não dar reajuste, mas a aumentar os valores de benefícios pagos aos servidores públicos. Guedes também anunciou que o governo deve reduzir em 25% o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados de Carros e Eletrodomésticos da linha branca, como geladeira e fogão. Já que a arrecadação subiu fortemente, e nós temos esses recursos, nós preferimos transferir esse ganho de arrecadação sob forma de redução de impostos para milhões de brasileiros. A redução de IPI já foi feita durante o governo Dilma Rousseff. A medida para incentivar o consumo e estimular investimentos se prolongou por muito tempo e aprofundou a crise econômica.
Horas depois de Paulo Guedes defender a redução do IPI, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a medida não irá segurar a inflação. Se você abaixa um imposto ou faz alguma coisa que abre mão de receita para obter um preço do produto mais baixo naquele momento, estruturalmente você não está ajudando a inflação. Você pode ter uma queda no curto prazo, mas na parte expectativa de inflação isso vai se incorporar. O Ministério da Economia prepara um pacote de medidas para atender quem está inadimplente. Serão beneficiadas empresas, pequenos empreendedores e pessoas físicas. Segundo Paulo Guedes, o governo cogita liberar o fundo de garantia para que trabalhadores possam quitar dívidas com bancos. No mesmo evento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que irá pautar a legalização dos jogos de azar no Brasil. A bancada evangélica é contra e já pediu para Bolsonaro vetar a proposta caso o texto passe no Congresso. Já tivemos a leitura, o encerramento da discussão desse projeto, que é a regulamentação dos jogos no Brasil. Jogos que existem, né? Nós temos cassinos funcionando clandestinamente. Lira também confirmou que irá apoiar o presidente Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o governador de São Paulo, João Dória, participaram do mesmo encontro com empresários em São Paulo. Moro e Dória afirmaram que podem abrir mão de uma eventual candidatura à presidência da República para apoiar um só nome, na chamada terceira via. Tem muita gente da terceira via, tá? Outros pré-candidatos, que tem a mesma visão, pró-reforma. Eu acho muito factível, tá, que nós possamos nos unir em algum momento desse ano para enfrentar esses extremos. Na minha opinião, nós já deveríamos estar unidos. Se chegar lá adiante, e lá adiante eu tiver que oferecer o meu apoio para que o Brasil não tenha mais essa dicotomia, triste dicotomia do pesadelo de ter Lula ou Bolsonaro, eu estaria ao lado daquele e de quantos forem os que serão capacitados para oferecer uma condição melhor para o Brasil. O ministro Edson Fachin assume nesta terça-feira a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Nós vamos agora ao vivo a Brasília para falar com o repórter Alexandre Leorati. Boa noite para você, Alexandre. O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A posse do ministro Edson Fachin acontece em uma sessão virtual do TSE, mas sem a participação do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi convidado, mas alegou já ter outros compromissos. No lugar do presidente está o vice Hamilton Mourão. Fachin fica na presidência do TSE durante 6 meses, até o dia 22 de agosto, um pouco antes das eleições. E quem assume depois e deve ficar à frente do tribunal durante o período eleitoral é o ministro Alexandre de Moraes, que toma posse hoje como vice. Nesta tarde, o TSE também formalizou uma parceria com agências de checagem de notícias para combater as fake news durante as eleições. Veja na reportagem. Horas antes de deixar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso formalizou uma parceria com 9 agências de checagem de notícias para combater as fake news nas eleições de 2022. Desde o início do programa, em 2020, foram identificadas 274 matérias com conteúdos falsos. Democratizou-se o acesso ao espaço público, mas também democratizou-se a circulação da ignorância, da maldade, das teorias conspiratórias. O trabalho das agências de checagem de notícias se torna absolutamente vital para que o mundo não se transforme num conjunto de bolhas de fatos alternativos. Além disso, outro programa de combate às fake news, o Comprova, também continuará atuando em 2022. O consórcio reúne 40 veículos de comunicação e o SBT é um dos fundadores. As checagens podem ser consultadas no site SBT News. Só em 2021 foram 187 verificações de conteúdo que viralizou nas redes sociais e em aplicativos de mensagem. Apenas 3 dessas publicações foram consideradas verdadeiras. Uma das fake news que viralizou e foi desmascarada pelo Comprova foi em um vídeo na rede social TikTok. Nas imagens, um homem alega que o TSE descumpriu com o prazo para responder aos questionamentos das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Um novo prazo foi dado de mais 30 dias e eles também não responderam. Como não havia prazo para o envio das respostas pelo TSE, a informação foi desmentida.
O próximo passo para o Tribunal Eleitoral é resolver o impasse com o aplicativo de mensagens Telegram, considerado um facilitador para o compartilhamento de fake news. O TSE tem enfrentado dificuldades para entrar em contato com os representantes da plataforma, que não tem sede oficial no Brasil. O parlamento da Rússia autorizou nesta terça-feira o uso de força militar no exterior. Essa medida chega um dia depois do presidente Vladimir Putin reconhecer regiões separatistas da Ucrânia como países independentes. No fim da tarde, o presidente americano Joe Biden anunciou sanções e acusou Moscou de já ter começado a invasão à Ucrânia. E o clima na capital Kiev também mudou nas últimas horas, como mostra o nosso enviado especial, Sérgio Uti. Na capital do país, cuja existência foi questionada pelo presidente da Rússia, o barulho foi uma mensagem de que sim, a Ucrânia existe e resiste. O protesto foi em frente à embaixada da Rússia. Não há pânico nem medo, me conta Antônia. Se precisarmos, vamos lutar, ela diz. Guerra é tudo que a geração de Déria e Kestia não querem. Os dois têm 18 anos. A família dela já tem malas prontas para caso tenham que sair às pressas da capital, ela me diz. Na sede do governo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o envio de tropas russas para o leste do país é uma violação da integridade territorial da Ucrânia e afirmou que poderá romper definitivamente as relações diplomáticas com o vizinho. Se mudou para pior o humor das pessoas aqui na capital da Ucrânia, mudou também a postura dos Estados Unidos e dos países europeus. Nesta terça-feira não houve espaço para diplomacia, pelo contrário. O dia foi dedicado a alertas, ameaças e a anúncios de sanções contra o governo da Rússia. Em Paris, ministros do G7, grupo do qual a Rússia foi expulsa em 2014, justamente por tomar parte da Ucrânia, se reuniram para decidir os próximos passos, enquanto a União Europeia anunciava sanções contra 27 integrantes do governo russo, além de empresas do setor de defesa e bancos. Os Estados Unidos focaram em 2 bancos russos e em membros da elite do país e seus familiares. Em discurso transmitido nesta terça, Joe Biden afirmou que, ao reconhecer a independência de Donetsk e Lugansk, a Rússia já iniciou a invasão da Ucrânia e que Vladimir Putin já deixou claro ao Ocidente que não está aberto ao diálogo. Na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz confirmou que está suspensa a aprovação do funcionamento do Nord Stream, o novo gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. 40% do gás consumido pelos europeus vem das reservas russas. Para a OTAN, é um momento de perigo para toda a Europa. Temos mais de 100 jatos em alerta máximo e 120 navios no mar Mediterrâneo, disse Jens Stoltenberg, secretário-geral da organização militar que une os Estados Unidos e boa parte da Europa. Mas o compromisso da OTAN é para defender quem faz parte do grupo. E a Ucrânia, como quer a Rússia, ainda não é um deles. Em Moscou, o Congresso russo, controlado por Putin, aprovou por unanimidade o reconhecimento das áreas dominadas por separatistas no leste da Ucrânia como países independentes. No encontro que teve com o presidente do Azerbaijão, o presidente russo disse que não quer restaurar o Império Russo, que respeita a soberania dos países vizinhos, mas que a Ucrânia é uma exceção. O conceito da Ucrânia como um país europeu não é só um sonho, será uma realidade, disse Sviatoslav, um famoso cantor ucraniano, em uma apresentação improvisada em Kiev, em que ele cantou por um país que, ao contrário do que diz Putin, resiste para existir. E toda essa tensão entre Rússia e Ucrânia, é claro, se refletiu no mercado de ações. As bolsas da Ásia, de Nova York e a maioria da Europa fecharam em queda. O preço do barril de petróleo Brent disparou e pela primeira vez em 8 anos chegou a ser cotado a $100. Aqui no Brasil, na contramão do mercado, o Ibovespa fechou em alta e o dólar teve a terceira queda seguida frente ao real, sendo cotado a R$ 5,05. A seguir, hoje tem Libertadores aqui no SBT. O Fluminense enfrenta o Milionários e a altitude de Bogotá, na Colômbia. E tem Liga dos Campeões. O Chelsea venceu o Lille, na França, no jogo de ida das oitavas de final. A gente volta já já.